De volta aqui com a TVGP nesse segundo bloco, depois até de darmos uma entrevista para a televisão colombiana, colombianos que agora tem 4 pilotos aqui na Indy, portanto tem atraído muita audiência de seus países, ou pelo menos da Latinoamérica, perguntando aqui para nós quem eram os nossos favoritos. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho deles, Evelyn Guimarães, mas vamos falar um pouquinho dos fatores que podem influenciar na corrida desse domingo. O primeiro deles, que a gente anotou aqui, foi a temperatura. 26 graus é a previsão para esse domingo, muito diferente do ano passado. E muito diferente também da classificação. Todos os pilotos praticamente demonstraram preocupação com a temperatura, já prevêem uma corrida mais quente, mais dura por causa disso, e até a estratégia vai mudar. O Carpenter até conversou, a gente entrevistou ele dizendo que por causa dessa temperatura maior, a gente provavelmente não vai ver mais aquela mudança intensa na liderança como teve ano passado, porque ano passado estava mais frio e com os carros ficam melhores nesse tipo de temperatura. Para domingo não vai acontecer isso. Ele acha que vai ser uma corrida menos disputada até no início por causa dessa temperatura mais alta. O engraçado, Evelyn, é que a classificação da semana passada teve a temperatura da corrida do ano passado. Exatamente. Então eles encontraram meio que um mix. Agora, em condições com esse carro novo da Dallara, nesse calor que está, nunca haviam corrido. Então, até isso o Carpenter falou, o Hunter Rea alertou a isso. Que qual é o grande problema? Quando os carros contornam a curva, eles tendem a escapar. Então, eles creem que não vai ter aquela corrida direta que foi no ano passado e foi até muito rápida, pouquíssimas bandeiras amarelas. E muita troca de posição, muita troca de liderança, até bateu recorde de troca de liderança por causa disso. Mas esse ano, se a temperatura se mantiver dessa maneira, se continuar quente, não vai acontecer. Vai ser uma corrida mais lenta até, e até existe a preocupação de mais acidentes, né? Até que a gente pode ver isso por uma comparação com a classificação. Como a classificação estava mais fria, o tempo estava mais frio, a gente não viu muitos acidentes, né? Quase nenhum acidente. Só segunda-feira, quando o tempo estava melhor, que a temperatura estava maior, o Kurt Busch bateu lá na curva 1, foi uma batida forte. E foi a primeira grande batida, assim, mas na corrida é o que eles esperam que aconteça se a temperatura continuar maior, se continuar tão quente como está hoje. Nos treinos livres, apenas o Jack Hawksworth, o novato do carro 98 da Brian Herta, que bateu nos treinos. Foi o único acidente que tivemos nessa edição das 500 milhas durante o mês de maio. E até você falou da questão das trocas de liderança. A questão aqui é ser o líder, né? Porque é uma coisa até que o Canaan soltou na entrevista coletiva que ele deu depois do Carb Day, falando a respeito disso. Como é que a gente pode correr pensando em não ser líder? Por quê? Porque tem a questão de você ter uma bandeira amarela numa hora errada, e aí o primeiro acaba puxando o vácuo de todo mundo. Exatamente. Então, também vai ser uma coisa a se pensar nisso na hora da corrida, onde se colocar no grupo. Tem muitos pilotos que simplesmente não querem ficar na frente. Fica, às vezes, até diminuindo muito o ritmo, deixando a corrida mais lenta para não ficar lá na frente, para tentar dar um espaço maior e só vir para frente quando realmente importa, né? Que é bem na parte final da corrida. Bateria tocando aqui, engraçado, deve ter brasileiros aqui, um sambinha. Mas, Evelyn, o Canaan e o Hunter Rea também falaram a respeito, dizendo que é estranho, porque vai ter um momento que eles vão ter que frear nas curvas, porque todo mundo vai querer adotar um ritmo lento, e você vai ter aquela preocupação de, mesmo adotando um ritmo lento, não ser ultrapassado, né? Então é uma característica muito incomum para uma corrida em oval e para as 500 milhas. Exato, porque ninguém pensa, né, uma corrida em ficar freando, e na verdade é isso que vai acontecer. Muitos pilotos vão adotar essa estratégia, e até o Canaan alertou para a possibilidade de acidentes, né? Porque nem todos principalmente os novatos, vão ter esse tino de entender a estratégia de cada um, de entender o que está acontecendo naquele momento. Então eles também preveem muitos acidentes por causa dessa mudança, dessa peculiaridade que a gente tem nessa pista.
Pois é. E também tem a questão dos pits, né? Porque nos anos anteriores a corrida ia mais ou menos de 6 a 8 paradas e aí já chegaram a falar até em 10, Evelyn. Exatamente. Não só, não foram 1 ou 2, foram vários pilotos falaram em 10, 11 paradas, dependendo da estratégia, mas assim, deve chegar nesse número sim amanhã. Então, os pit stops, o pit lane, na verdade, vai ficar muito movimentado e deve ser decisivo também para o resultado final da corrida. Pois é, se você pensar que são 10 paradas, mais ou menos a cada 20 voltas um pit stop. Não sei se é muito exagerado até essa previsão, mas em 8 paradas deveremos chegar pelo menos, né, Evelyn? Sim. Bom, temos Aí a Ganassi leva vantagem. E a Ganassi leva vantagem por isso, exatamente, bem lembrado, porque a Ganassi tem sempre os pitstops mais rápidos e nisso aí, Dixon e Canaan, Kimball e Briscoe, lembramos do Briscoe. Lembramos dele, coitado. Eles acabam levando vantagem em cima dos demais. Principalmente porque eles têm um estrategista, né? Os estrategistas da Ganassi são muito afiados nessa questão, trabalham muito com as paradas, com os pitstops, então até nisso a Ganassi já entra com uma vantagem, digamos assim, com um certo favoritismo. Vamos lá, agora vamos pegar então esse grid de largada aqui. Vamos começar pelo último e aí vamos para fazer aquele suspense lindo. Última fila, né, que nas 500 milhas e nas provas de Super Ovais são divididos em 3 por fila. Bud Lazier, 33º colocado, Sebastián Saavedra, 32º, Sage Caron, 31º. O que esperar dessa fila, hein, minha madame? É uma fila bastante interessante essa, porque assim... muito. O Bud a gente sabe, né, ele já sabe como a banda toca aqui, então não vejo grandes problemas. Mas o Sebastián e o Sashika, aí tem alguns probleminhas, né? O Saavedra, a gente conversando com o Saavedra, ele falou que o carro dele não tem uma eficiência muito grande em reta, é muito lento, mas que ele é muito bom de tráfego e ele tem uma certa experiência, então talvez ele até consiga ir um pouco para frente aí nessas primeiras voltas. Tem muito tráfego, né, para ele passar. Exatamente. E o novato, né? Aí esse menino, ele foi o 2º colocado na competição de pitstops, até surpreendeu todo o trabalho que eles tiveram ali. E ele está muito confiante, assim, porque ele é o campeão da Indy Lights, né, o atual campeão da Indy Lights, sabe muito bem como comandar aqui conhece bem, é americano e tudo mais, conhece bem todo o protocolo aqui, então não vejo grandes problemas aí nessa última fila. Caron, que é da equipe Dryan and Rainbow, e ela é uma equipe que tem uma associação com a Ganassi também, daí uma evolução dele. E o Caron foi também, esqueci até de dizer, ele deu uma raspadinha aqui no Carb Day, no muro da quadra, não chegou a afetar o carro, mas é coisa que o noviciado explica. 10ª fila então, 30ª posição para Ryan Briscoe, esse vai ser interessante um pouco ver como vai ser a recuperação dele. Martin Plowman, em inglês, e James Davison. Que corre com um adesivo do Jack Brabham em seu carro número 33. Exatamente. Essa fila, né, o mais experiente é o Ryan Briscoe, né? Ele está ainda passando por um momento de adaptação à Ganassi meio difícil. Ele falou que ainda está se adaptando ao engenheiro, à equipe. Assim, embora ele veja a Ganassi muito parecida com a Penske, diante dos profissionais e tudo mais, ele ainda tem dificuldades, mas ele acha que como eles conseguiram encontrar essa velocidade, esse melhor acerto para o carro, é capaz de ele ter um melhor início de corrida do que ele estava pensando. Quanto aos 2 novatos aí, é uma incógnita, né? A gente vai ter que esperar para ver como é que eles vão se portar nesse início de corrida, principalmente que é o mais tenso, né? A largada, as primeiras 5, 6 voltas, como se posicionar no pelotão. Vai ser interessante ver a ascensão deles. Muito bem. Fila 9, Jacques Villeneuve na 27ª colocação, Charlie Kimball e Tal Zambel. Evelyn Guimarães, Villeneuve. Bom, ele treinou... essa risada aí? Nada. Tá bom. Na verdade, assim, ele não ligou muito, ele não deu grandes importâncias para a classificação, não deu importância nenhuma quase para a classificação. Parece que não está dando importância nenhuma, né? Porque ele só anda nesse ritmo. Desse ritmo mais lento, porque ele estava preparando o carro para a corrida. Ele disse isso
durante todas as vezes que nós falamos com ele, sempre. O carro, toda a nossa preparação, todo o trabalho foi pensando na corrida, que é o que importa. E essa foi a frase que ele usou, que é o que importa. Bom, ele já conhece, já venceu aqui, então até vai ser legal de ver como é que vai ser esse revival dele aqui em Indianápolis. Quanto ao Charlie Kimball e ao Townsend Bell, são caras que já andam aqui muitos anos, assim, muito tempo. Apesar do Kimball ser jovem, ele tem essa experiência. Então, também não vejo grandes problemas nessa fila. Kimball também vai ser interessante analisar pela Ganassi, assim como o Briscoe. Townsend Bell andou muito bem no ritmo de corrida e é bom lembrar que o Bell é da equipe KV que venceu no ano passado com o Tony Kanaan. Inclusive o Townsend Bell foi o terceiro colocado no Carb Day. Foi o terceiro colocado no Carb Day. Townsend Bell, que a pronúncia, né, Townsend Bell significa 1000 sinos, né? Não tem muita coisa a ver. E ele que tem a melhor boina aqui de Indianápolis é do Townsend Bell. A mais charmosa, com certeza. Oitava fila, Alex Tagliani, Takuma Sato e Pippa Mann. É uma fila explosiva aí com Takuma Sato e Pippa Mann. E com o Tagliani também, que estão... Bom, o Tagliani está voltando aí para a Índia, ele tem muita experiência, já venceu corrida e etc. O Takuma Sato falou que o carro dele ainda não está... Nós temos aqui o Ryan Hunter-Reay que passou aqui. Na verdade, assim, o Takuma Sato não tem um carro tão bom de reta como ele gostaria. O carro está muito estável. Ele disse que ele falta um pouco de estabilidade nas curvas, principalmente. Então, ele está um pouco apreensivo com esse início de corrida e andar no tráfego. Ele falou que esse vai ser um dos problemas. A Pippa, ela também está fazendo só essa corrida por enquanto, então também a gente não tem, é uma incógnita, a gente não sabe o que ela vai aprontar ou não, mas ela tem uma equipe boa, uma equipe bem centradinha. Vamos ver o que ela faz, e ela é a única mulher, né, nesse ano, no grid da Indy 500. Muito bem, depois na fila seguinte, a sétima, Carlos Huertas na 21ª colocação, Graham Rahal em 20º e 19ª posição para o Hunter-Reay, que acabou de passar. O Hunter-Reay está bem otimista, assim. Para ele, os principais rivais são os próprios companheiros de equipe. Eu perguntei isso para ele não citou Ganassi, não citou Penske, não citou ninguém. Para ele, são os companheiros de equipe, sobretudo James Hinchcliffe. Ele acha que o James vai ter uma velocidade boa de início de corrida e que vai ser difícil chegar nele e tentar superar aí durante a prova. Rahal e Huertas? Niente. Vamos ver o que acontece. O Huertas que vem andando muito bem junto com o Justin Wilson e o Rahal. Mais ou menos. Mais ou menos. Fila seguinte, a sexta, Oriol Serviat, Sebastian Bourdais, Tony Kanaan, 3 pilotos dos mais experientes desse grid. Essa fila é da experiência, aí dificilmente vai acontecer alguma coisa errada, uma saidinha. São 3 caras que sabem bem como tratar esse início de corrida. Acho que dificilmente a gente vai ter problema. Tem que ficar de olho no Kanaan, porque ele, por ser Ganassi, já sai aí num certo favoritismo. Ele liderou o Carb Day, então assim, ele tem um carro muito bom mesmo, um carro vencedor. Então assim, é legal ficar atento para ver que tipo de estratégia ele vai adotar nesse início de corrida. Tem o Bourdais com o carro número 11 que venceu no ano passado, mas não levamos muita fé. Acho que não vai. O Serviat que não vence há 9 anos, aí também é difícil ter alguma aposta em cima do Serviat. Fila à frente, Mikael Alexin, 15ª colocação, Justin Wilson e Jack Hawksworth. Bom, essa fila tem dois novatos, né? Mais o Wilson ali por dentro, vai largar bem no meio deles. Não é uma posição das mais legais e das mais tranquilas. Mas eu também não acredito em grandes problemas, não. Os meninos estavam trabalhando bastante aqui, até no Carb Day a gente viu, aliás, no Carb Day não, na segunda-feira passada, quando eles efetivamente treinaram para a corrida, a gente viu várias simulações de largada, várias simulações de ultrapassagem. Os meninos foram muito bem, assim, tiveram uma boa velocidade, andaram ali junto com o pelotão. Eu acho que vai ser... Não é uma fila das mais problemáticas, não. Não, e o Alexin tem andado muito bem também com o carro da Schmidt-Peterson, que é o mesmo carro do Simon Pagenaud e do Jacques Villeneuve, inclusive andando mais rápido que os dois. E o Hawksworth é um piloto muito bom, é um inglês muito bom, que não pensa na Fórmula 1, então vai focar todo o seu trabalho aqui na Indy.
Quarta fila, Kurt Busch, Scott Dixon e Juan Pablo Montoya, uma fila muito interessante. Uma fila bem legal essa, na verdade, uma das mais legais de todo o grid. O Kurt Busch foi a grande surpresa, assim, apesar de 35 anos, tem uma experiência gigantesca com o oval, porque ele tem toda a carreira dele feita na NASCAR, né? Então ele conhece bem esse tipo de pista. Mas ele chegou aqui e não se intimidou não, né? Ele foi para frente, se classificou em 12º, ele só talvez não tenha tido a chance de ir mais para frente porque ele teve que voltar na classificação para correr em Charlotte, nessa maratona que ele está vivendo nessa semana, e não teve essa chance. Mas ele está indo muito, todos os pilotos elogiaram muito o desempenho do Kurt Busch aqui. E eu acredito que ele vai fazer uma boa corrida, assim, uma corrida bem consciente, apesar daquele acidente que ele teve, assim, mas vai ser uma corrida bem consciente mesmo. Ele falou uma coisa curiosa na entrevista, que depois da classificação, quando ele voltou para Charlotte, todos os pilotos da NASCAR estão super curiosos para saber como que é e etc. E quando ele entrou no carro da NASCAR, ele acabou, quando ele voltou e entrou no carro da NASCAR, ele acabou sentindo todas as ondulações da pista, como se estivesse no carro da Indy mesmo. E essa música fúnebre vai nos guiando aqui, o Dixon e o Montoya, falamos um pouco deles no começo, mas o Dixon vem aí na mesma atuada do Canaan e o Montoya muitíssimo bem com o carro da Penske, que foi o segundo melhor na classificação e andou também bem no ritmo da corrida, no Carb Day e no treino da segunda-feira. Fila 3, nona colocação para J.R. Hildebrand, aquele mesmo que bateu na última curva ali em 2011, Joseph Newgarden e Carlos Munhoz. Então essa fila também é uma fila bem competitiva, dá até para, daí, desses três a gente pode até tirar um possível cara para liderar o começo dessa corrida. O Hildebrand está muito bem no carro da Carpenter, ele se adaptou muito bem à equipe, ao trabalho com o Carpenter. O Vitor citou aí que ele bateu na última volta em 2011. Eu conversei com ele sobre isso, ele disse que realmente não se importa com aquilo, ele nem pensa mais, ele vê aquele acidente como qualquer outro acidente da carreira dele. E que ele usou uma frase interessante, que ele disse que não tem nada para resolver com essa pista. Ele adora, ele vem todos os anos e etc. Mas que ele não pensa nesse acidente. Então é interessante ver por esse lado que não guardou mágoas de ter perdido a corrida nessa última volta. O Joseph Newgarden está totalmente confiante. Todas as entrevistas, tudo que ele é um menino muito alegre, divertido, carismático. Ele se entendeu bem dentro dessa equipe. Ele se achou muito bem na Sarah Fisher. Na Sarah Fisher. A Sarah adora, o trata como filho. É muito interessante ver esse relacionamento dos dois. E a equipe, o carro está bem acertado. Ele foi bem também no Carb Day, na segunda-feira passada. Ele liderou o treino da segunda-feira, quando foi um treino voltado para a corrida. Então dá para ficar de olho nele. E o Munhoz, Andretti, né? Segundo colocado no ano passado. É um dos caras para ficar de olho. Esse ano ele disse que aprendeu muito com a edição passada, tirou algumas lições, alguns erros que cometeu, etc. É um menino muito centrado também. Então vai ser interessante essa terceira fila. Segunda fila, Marco Andretti em sexto, Simon Pagenaud em quinto e Hélio Castro Neves na quarta colocação. Uma fila que pode sair o vencedor, né? Dessa primeira fila. Simon Pagenaud já vê a equipe, a Schmidt-Peterson, perto das grandes, ele não tem muita dúvida sobre isso, assim, ele andou muito bem, muito forte. Venceu aqui no misto. No misto. Tá confiante, tá bem confiante. O Hélio, a gente já falou, tem um Penske por trás, um carro acertado, um carro vencedor, como ele mesmo disse, então daí pode sair o vencedor de verdade. E o Marco Andretti, que agora está com uma mentalidade diferente para essa temporada, ele falou que já não quer mais ser conhecido só porque anda em oval, só anda bem em oval. Ele está trabalhando bastante para andar nos mistos melhor e tudo mais, mas é Andretti, né? Então está ali também entre os favoritos, como a gente viu numa pesquisa. O Marco é o favorito à vitória, inclusive, né? Nas apostas dos caras aqui que fazem nos Estados Unidos e também fora dos Estados Unidos. Mas um problema do Marco é ser Andretti, né? Porque o que eles têm de azar aqui nessa pista, só uma vez o Mário Andretti ganhou, o Michael nunca conseguiu ganhar. E também tem a última fila, né, Evelyn? Will Power,
James Hinchcliffe e Ed Carpenter. A primeira fila, você quer dizer? A primeira fila. Na verdade, assim, o Will Power largando em terceiro é a grande surpresa aí dessa primeira fila, porque o Will Power não tem ainda aquele respeito todo em oval, né? Ele ainda luta para... Não, eu sou um cara completo, eu ando bem em todas os tipos de circuito. Não é o caso do Will Power, todo mundo sabe que ele é o rei dos mistos e circuitos de rua, mas aí ele surpreendeu, ele foi o melhor da Penske, tá lá na frente, foi mais rápido do que o Hélio, que é o cara referência na equipe nos circuitos ovais. É legal ver o Will Power aí, eu acho que depois da vitória em Fontana deu um pouco mais de confiança para ele nesse tipo de circuito. James Hinchcliffe, depois do acidente que ele teve no GP de Indianápolis, ele ficou aí de molho alguns dias, aí voltou. Fast Friday foi 18 minutos só, e aí veio e classificou o carro em segundo, aí mostrando que Andretti tem mesmo um carro bom para essa corrida, apesar dessa zica toda que envolve a equipe, mas é um menino que dá para olhar assim com mais atenção para ele. E o Ed Carpenter é aquela coisa que a gente já falou, fez uma grande classificação, mas para a corrida ainda existem algumas dúvidas quanto ao desempenho da Carpenter, principalmente por ser uma equipe pequena, assim, menor, né, não pequena, como ele não gosta de ser chamado, mas ainda tem algumas questões que vão ficar para ser respondidas no domingo. Seu favorito continua sendo Hinchcliffe? Olha, continua. Apesar da Ganassi ter, né, mostrado essa velocidade toda, principalmente na sexta-feira, assim, não sei, eu acho que o Hinchcliffe tem grande chance de vencer, sim. Eu acho que com a Ganassi vai dar ou Dixon ou Canan. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa edição da TVGP. Vamos ver o que vai acontecer, portanto, nesse domingo nas 500 milhas de Indianápolis, se tudo se confirma ou se somos abutres perfeitos. Eu, Vitor Martins e Evelyn Guimarães estivemos com vocês nessa TVGP. Um grande abraço, valeu!